minutos, peguei e fiz a questão. Ao fazer a questão de exemplo, lá uma questão de exemplo, da UDESC, bem da matéria que eu tinha acabado de passar. Obrigado, amigo. Aí, acabou o tempo da aula, acabei não falando de campo visual, tu vê, né? Então a turma A, B perdeu o campo visual. Claro que na semana que vem eu vou ter que fazer, né? Dar uma espremidinha e colocar isso na matéria. Mas eles não tiveram aquela ideia assim de campo visual que vocês tiveram na aula. A colega não quis fazer por mal pedir a questão, né? Mas dá uma interrompida na aula. Eu sei que vocês estão cheios de dúvidas, né? Ontem teve o apoio, até já esqueci de falar para eles que as aulas já estão lá. Nós vamos tentar usar o apoio. Nesse apoio eu estou ficando sempre um pouquinho mais do que o horário de aula. Eu sempre vou ficar uma horinha e pouco fazendo exercício. Mas vamos tentar concentrar as perguntas, ou na saída, na hora do recreio, consigo, né, doar o meu recreio para tirar uma dúvida ou outra, embora fique um pouco pesado para mim. Mas na sala, cara, vamos tentar evitar, porque eu preciso desse momento inicial para me organizar. Principalmente a física C, cara, que é a física mais delicada. Não é que eu não gosto de responder, tu sabe? Se semana que vem a galera tiver lido a apostila, que eu vou pedir, na última aula eu vou pedir, leiam isso, isso e isso. Vou chegar na física B, levanta a mão honestamente quem leu a apostila tal. Se der assim 70%, eu vou dar aula moderna, não vou ler a apostila, já vou sair para esse exercício tirando dúvida. Aí a aula vai bombar. Vamos ser esperançosos. Caso contrário, tu vai ter que esperar tuas dúvidas pro apoio. Infelizmente, tá, galerinha? Não é que eu não quero ser grosso, tá? Mas é porque é importante isso. Olha só, galera, que história é essa aqui? Que fórmula é essa aqui? Lei de Coulomb para atração ou repulsão de cargas elétricas. Muito parecida com a lei de atração das massas. Concorda comigo? Porém, existe algo que acontece em volta de uma carga elétrica, algo invisível. Mas a gente consegue perceber a existência desse algo. Esse algo é o campo elétrico. Não, ó, finalizando o volume 1. Não. Isso aqui é da semana passada, é revisão. Eu não gostei daquela da semana passada. Então, ó, definição de campo elétrico. Foi a primeira aulinha de campo elétrico. Eu pegava uma partícula de teste, colocava num certo lugar. Não sei direitinho, não, obrigado. Colocava num certo lugar, media a força com dinamômetro, fazia uma tabelinha e surgiu o campo elétrico em nossas vidas. Já dá para resolver um monte de questãozinha, as mais básicas dá para resolver por este raciocínio. Peguei a fórmula da força, substituí no F de força, nada mais justo, cortou uma carga de cima com a carga de baixo, nasceu esta outra fórmula, que também é uma fórmula para calcular campo elétrico. Campo elétrico, ó, definição de campo elétrico. Electric field, é o even de electric field, certo? Então, ó, E é campo elétrico. Só que aquela é a... Aquilo ali é a... Como é que falar, gente? Está escrito aqui em cima. É a definição! Tá entendendo por que eu me irrito? É porque é tudo óbvio. A galera não quer pensar. Parece que eles estão assim, zumbizados. Não, vamos já. Cara, leia a página amarela. Vai ver que ficar assim na aula não significa merda nenhuma. Não estás aprendendo. Tem que interagir. Tem que pensar. Tem que fazer um... Tem que pensar, cara. Vamos! Já isso aqui não é a... Não! Isso aqui é o campo elétrico gerado por uma... É o nome da fórmula, ó. Campo elétrico gerado por uma carga. Por quê, professor? Porque aqui só tem uma carga e está se calculando o gerado por esta uma carga. Eu já dei a dica desse exemplo que eu vou fazer agora, mas eu quero agora botar números e terminar ele para que tu entenda o que poderia de mais apimentado aparecer para ti agora. O pior que poderia aparecer para ti agora seria o seguinte, ó, uma carga de 3 vezes 10 na menos 6 coulomb, próxima de uma carga de 4 vezes 10 na menos 6 coulomb. Tranquilo até agora? As distâncias, mais uma vez, serão 3 metros, para ficar bem gostosinho de fazer. E aqui tem um ponto que não tem nada ali, é o ponto G. Um cientista quer determinar qual é o valor do campo elétrico no ponto G. Porém, se fosse só o gerado pela carga 1, seria fácil calcular, né? Se fosse só o gerado pela carga 2, seria fácil calcular, é só substituir na fórmula. Mas eu quero um campo elétrico resultante.
resultante no ponto G. Como é que a gente procede? Primeiro teria que lembrar que campo elétrico aponta para fora das cargas positivas. Vou chamar de E1, já que é o campo elétrico gerado pela carga 1. Carga negativa, o campo elétrico apontaria para onde? Para baixo, obrigado, já que a carga é negativa. Esse eu vou chamar de E. Vamos calcular o E1 e o E2? E1 é igual a K vezes o módulo da carga 1 dividido pela distância da carga 1 ao quadrado. O K, alguém já lembra o K? 9 vezes 10. 9 vezes 10 na 9. Se tivesse feito meia dúzia de exercícios, tu lembraria com facilidade. É um péssimo sinal tu não lembrar, certo? Pai, olha o teu filho fazendo exercício. Olha, fica olhando assim, ó, vai, faz. Fica olhando, cara. É pelo futuro do teu filho. O cara que tu mais ama. Faz isso. Bota para dormir às 10 da noite. Ele tem que dormir 8 horas. Tá bom, pai? Senão eu não posso fazer nada, meu querido. Então vamos lá. Carga 1. Carga 1 é quanto? 3 vezes 10 na menos 6. E qual é a distância entre a carga e o ponto que eu estou estudando? 3 ao quadrado, corta, corta. Qual é o módulo do campo elétrico gerado pela carga 1? 3 vezes 10 dá 3. Newton por coulomb. Professor, como é que tu decorou que campo elétrico é Newton por coulomb? Eu não decorei, cara. Eu lembro que força é Newton e carga é coulomb. Newton por coulomb. Está na fórmula. Agora é contigo. E igual Q2 para ser organizado. Q2 D2 ao quadrado. 9 vezes 10 dá 9. Módulo. Menos 4 vezes 10 dá menos 6. 3 ao quadrado. 9 dividido por 9 dá 1. O professor não é 4 porque é módulo. Isso. Aí, módulo de menos 4. 4. 10 dá 9 com 10 dá menos 6. 10 dá 3 Newton por. Cara, tu vê, por mais que tu fique inseguro enquanto tu faz isso, por mais que tu fique inseguro quando faz isso porque é algo novo para ti, isso ainda não tem significado no teu coração, dá para fazer. Dá para fazer. Só que aí tu tem que ter um conhecimento mínimo de vetores para conseguir somar essas duas grandezas vetoriais. Observe que esses vetores são perpendiculares, pontilhada paralela, desenha o vetor resultante. Tu concorda que dá para formar um triângulo retângulo com esses três vetores? Olha como é honesto, eu só peguei o E2 e desenhei ele ali, ó. Fica o E2 aqui, o E1 ali, 90 graus e o ER. Triângulo retângulo dá de aplicar o teorema de Pitágoras, que diz o quê? Que o campo elétrico resultante ao quadrado é o E1 ao quadrado mais o E2 ao quadrado. Se o aluno tem familiaridade com Pitágoras, ele sabe que se os catetos são 3 e 4, a hipotenusa é 5. Então eu já sei que o resultante é 5 vezes 10 na 3, sem fazer conta nenhuma. Mas como eu sei que muitos de vocês têm a matemática básica apodrecida, eu tenho a esperança de curá-los fazendo essa matemática básica aqui, ó. Ajudar, né, na cura, porque a cura tem que ser de ti, não sou eu. Então, ó, campo elétrico ao quadrado fica, esses três pontinhos significa portanto, tá, gente, na matemática. 3 vezes 3, 9. 10 na terceira ao quadrado, 10 na sexta, parabéns, multiplica os expoentes. 4 vezes 4, 10 na sexta. 9 vezes 10 na 6, mais 16 vezes 10 na 6. Dá quanto? 9 milhões mais 16 milhões. Ó, dinheiro não funciona, né? R ao quadrado é igual 25 vezes 10 na 6. Ao quadrado passa raiz quadrada. Na verdade a gente extrai a raiz em ambos os lados, né? Então o campo elétrico resultante, que é o que eu queria, raiz de 25, raiz de 10 na 6. É só dividir o expoente por 2, 10 na 3. Foi aquilo que eu disse, né? Eu já sabia que ia dar esse resultado, porque desde que tu é criancinha, a gente brinca contigo que 3, 4 dá 5. Por isso que o ninja no vestibular, ele não faz essa parte final. Ele olha pra isso e fala, ridículo, 5 vezes 10 na 3. Certo? Ele não é genial, ele só estava acordado no fundamental. Só isso. Beleza? Pois não. Por que aqui é 5? Porque o Pitágoras, há alguns milhares de anos atrás, ele percebeu que 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Daí que nasceu o teorema de Pitágoras.
3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 25 é igual a 25. Teorema de Pitágoras, né? Certo? Se fosse assim, galerinha, ó. Deixa eu ver se tu tá pegando a manha. 6 e 8. 7. Não, pera. Não, 10. 30. O dobro. Não é porque é 3, 4, 5, tá, galera? É porque 3 vezes 3 mais 4 vezes 4 dá igual a 5 vezes 5. Beleza? Deixa eu ver se tá pegando a manha. E são esses que aparecem, tá? No vestibular vão ser esses. Porque o cara faz no vestibular de um jeito que o ninja faça de cabeça instantaneamente. E o cara que não treina fica fazendo Pitágoras e perde tempo. Não se esqueçam que no vestibular são 3 minutos por questão, cara. É a toque de caixa. Tu tem que saber e saber rápido. Não adianta saber devagar. Olha que cruel a tua vida, tem que saber e tem que saber rápido. Se fosse 1,5 e se fosse 2,5. 2, né? A metade, tem que ser a metade, semelhança de grego, né? 2. Tu vê, aqui já acabou a aula de física. A aula de física era a parte de campo elétrico, né? Agora já era a aula de matemática, certo? Cuidado com isso, hein, galera? Cuidado com essa matemática básica. Tu me atas as mãos aí se tu não te dedicar um pouquinho à matemática. Eu percebo que muita gente está acertando a física e na hora da matemática está se complicando um pouquinho. Fiz um exemplo, então, de campo elétrico resultante, campo elétrico gerado por 2 cargas. Isso aí finalizaria o volume 1. E embora nós já tenhamos começado o volume 2, sem querer, falando um pouquinho de linhas de campo, vamos fazer uma revisão sobre essas linhas de campo e anotar algumas coisas importantes. Agora sim, já dentro do volume 2.